Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. E quem vos fala, vosso professor Diego Martins, aqui do Seminário Teológico Pison, aos nossos alunos do bacharel, que vão estar assistindo a nossa aula sobre a redenção. Deus abençoe a todos vocês. Hoje quero estar falando a tipologia do ano da redenção. Nós vimos que na aula passada nós estávamos falando sobre o ano da redenção e vamos falar então sobre a tipologia da redenção. Nós temos em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, quando Jesus ele entra na sinagoga, né? E ele vai citar o livro de Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, nós temos um texto no livro de Levítico, terceiro livro da nossa Bíblia, Levítico 25, que diz assim: nós temos uma tipologia bíblica quando a narrativa diz: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgate, seu resgatador, seu parente e resgatará o que o seu irmão vendeu. A palavra irmão aqui aponta para Adão. Olha só, que ficou pobre quando vendeu ao aceitar a proposta do diabo no Éden. Então nós vamos ver que na sequência o texto apresenta para nós um resgatador, que por sua vez é um parente que tem poder para resgatar. Olha só, nós temos Adão, né, que foi o primeiro Adão, e nós temos Cristo, que é o parente remidor. Então, se o irmão pobre aponta para Adão, o parente resgatador aponta para Cristo, pois ele não é só parente, mas é também o irmão mais velho. Com base no texto de Lucas 3,38, né? E resgatará o seu irmão que vendeu. Então, Jesus Cristo, ele resgatou tudo aquilo que Adão perdeu, né? Tudo aquilo que foi perdido. Nós temos Gálatas no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, né? Foi um acordo entre as pessoas da divindade em forma do relacionamento do verbo, né? João no capítulo 1 e o versículo 1 você pode acompanhar na tua Bíblia. Nós temos o ancião de dias em Daniel capítulo 7, versículo 9, e mencionados em Salmos 22, capítulo 22, versículo 9, versículo 10, e também no Salmo, no livro de Salmos, capítulo 2, versículos 6 e 7. Então, o Senhor Jesus, ele não foi formado, ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Nós vimos quando Jó, né, estava naquele estado de putrificação, com aquela doença. E nós vamos ver no capítulo 19, versículo 20, que ele vai dizer, né? Porque o meu Redentor muito em breve se levantará. Jó está falando do resgatador, né, que é Cristo. Nós temos o que o apóstolo Paulo disse também, né, na Epístola aos Hebreus, do capítulo 2, versículo 12. Me perdoe. No capítulo 2, versículo 12, Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor a todos nós. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E o que foi que Cristo morreu por... O que Cristo fez por nós? Cristo, ele nos comprou através da sua morte na cruz. Porque
quando Jesus foi morto com o sangue, nós temos na carta ao Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, versículo 10, diz que ele comprou toda a língua, toda a tribo, povo, nação, e para Deus constituíste reino e sacerdote reinarão sobre a terra. Quando nós vamos ver, o homem transformou o jardim do Éden, em, o jardim de Satanás, se nós formos ver, por causa do pecado. O homem se tornou, me perdoe, um escravo de Satanás ao se render no pecado pelo jardim do Éden. A Bíblia declara que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. E foi isso que aconteceu com o primeiro casal, eles foram separados da glória de Deus. Então isso aqui é muito profundo. Adão foi chamado filho de Deus, E Adão, E Adão de Deus, Então, Lucas 3:38. Nós temos a condição que foi mantida quando Jesus veio ao mundo. Ele foi chamado de Filho único de Deus quando Jesus veio ao mundo. João 3,16 também, mas ele veio mudar esta condição e passou a ser chamado primogênito de muitos irmãos. A Epístola aos Romanos, a Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Então o diabo ele se assenhorou do homem e da terra que fora dada ao homem. Você pode acompanhar na tua Bíblia tudo que eu estou ensinando. No Salmo 115, versículo 16. E afirmou isto para Jesus na tentação do deserto. Na aula passada nós falamos, que Adão ele perdeu 3 coisas, que foi o poder, honra e glória, ao qual nós tivemos o estudo na aula passada. E foi as coisas que o diabo ofereceu para Jesus no deserto. Poder, honra, glória, porque Jesus veio, para resgatar tudo aquilo que Adão perdeu. Lucas no capítulo 4, versículo 6, nós temos a tentação de Jesus no deserto. Mas Jesus ele veio para pagar a dívida do pecado, garantir a libertação das mãos de Satanás, ao qual Satanás, nos tirou Jesus nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Então isso aqui é muito profundo, meus irmãos, meus alunos queridos, para vocês entenderem sobre a tipologia do ano da redenção. Enquanto Adão perde o jardim do Éden, e se torna um escravo de Satanás, Cristo, Paz do Senhor, irmão Natan, depois tu assiste a aula que eu estou gravando. À noite eu tenho que pregar aqui em São Miguel e vou deixar gravada para vocês ali no nosso canal no YouTube, e tu assiste lá, Natan. Amém? Então nós vamos ver, meus irmãos, que Adão perde a condição, perde, se torna um escravo. E nós vamos ver que Cristo, ele vem como segundo Adão, como nosso resgatador, como nosso parente remidor, tá? Amém, Natan? Fica isso, tu quer assistir aí também, pode assistir também. Então, para vocês entenderem, o Cristo é o segundo Adão, nosso parente, é o parente remidor. Nós temos o termo resgatou, que aparece quando o apóstolo Paulo está falando que fomos transportados do reino das trevas e levados ao reino do Filho de Deus. Depois ele afirma no qual temos a nossa redenção. E essa redenção foi um ato de compra, efetuado pelo pagamento da dívida do pecado. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Então Jesus,
ele nos resgatou. Isso aqui é profundo. Nós vamos ver que nós temos uma palavra aqui, a palavra despojar. Ela significa privar da posse, expoliar, desapossar. Isto nos faz questionar o que exatamente Jesus tirou destes principados malignos. O que eles possuíam que pudesse interessá-lo? Nada, a não ser o senhorio sobre as nossas vidas. O despojo, olha só, o despojo somos nós que fomos comprados por ele para Deus. E a partir de então passamos a ser propriedade de Deus. É exatamente assim que as Escrituras se referem a nós. Então, para vocês entenderem na nossa aula, nós vamos ver então, que Jesus despojou nós, fomos comprados por ele. Então hoje nós somos propriedade de Cristo, propriedade do nosso Deus, porque a Bíblia diz na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e o versículo de número 9, somos agora chamados de propriedade de Deus, porque diz assim lá: vós, porém, sois raça eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9, primeira epístola de Pedro 2:9. Então, o nosso teólogo lá dos Estados Unidos, o Schaeffer, ele vai dizer que quanto à nossa emancipação, assim também os redimidos são libertos da escravidão. Nem mesmo são ligados como escravos ao Redentor. Eles se tornam livres. O emancipado nunca retorna como tal à sua anterior escravidão. O Redentor não venderá um só escravo que ele comprou. Glória a Deus. Nós temos também o que o estudioso Morris diz, Ele diz assim também, Paulo lembra aos Coríntios que alguém pagou um preço de resgate, olha só. Olha o que Paulo diz: glorificai, portanto, a Deus por vosso corpo. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Não podemos pensar na redenção como algo remoto e étereo. A redenção tem efeitos na experiência cotidiana e no modo de viver. Amém, meus irmãos? Então isso aqui é profundo. O apóstolo Paulo lembrando na epístola aos Coríntios, que eles tinham um resgatador para eles se lembrar que alguém pagou o preço. Então nós devemos nos lembrar todos os dias que alguém pagou um preço. E esse preço foi caro, alto e caro, um preço na cruz do Calvário, que foi sangue. Amém? E qual foi o preço que Jesus pagou? O preço que Jesus pagou foi o seu próprio sangue. Nós temos na epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, aleluia, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, e sangue de Cristo. Portanto, quando Jesus nos comprou, ele nos livrou da escravidão do diabo, mas nos fez servos de Deus. Somos servos de Deus, somos comprados por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então, para vocês entenderem na aula de hoje, o apóstolo Paulo também, na epístola aos Efésios, no capítulo 1, versículo 14, nós temos também, o apóstolo Paulo referindo-se ao Espírito Santo em nós, que ele chama de penhor, Observe que o termo herança aparece associado ao termo da redenção e possessão, pois é disto que o princípio da redenção sempre se trata, o resgate da propriedade. Então agora, para vocês entenderem, nós somos resgatados por Cristo. Primeiro, foi Cristo que nos criou, por criação e formação. Então nós somos
Nós somos de Deus duas vezes, por criação e por formação. Já outra por redenção, por resgate. O preço que foi pago para a nossa redenção foi o sangue de Cristo, pois somente Ele tem tais atributos. Olha só. Então nós somos de Deus duas vezes, por criação e formação, e pela sua redenção, então pelo seu resgate. Nós somos de Deus duas vezes. Isso aqui era para nós dar um glória bem gostoso, porque fomos resgatados por Deus, por criação e formação, e por resgate, porque Jesus nos resgatou. Nós temos na Epístola aos Hebreus, o capítulo 7, versículo 26, olha o que diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. A inocência e a pureza de Cristo lhe certificaram a cumprir na cruz o que nós não podíamos cumprir em nós mesmos. Jó capítulo 25, versículo 1 ao versículo 6, para você acompanhar na leitura bíblica. Isso aqui é coisa linda. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei de Deus, né? Ele não cometeu nenhum pecado. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos irmãos em Corinto, né, que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo vai dizer, Paulo disse também que a obra da redenção nos fez ser amigo de Deus. A palavra essa que Paulo chama de reconciliação, oriunda do grego katalasso, que se traduz por sair do estado do inimigo para o estado de amigo. Paz, que barbaridade! Isso aqui é profundo, meus irmãos. Saímos do estado do inimigo para se tornar amigo de Deus. Então somos de Deus por criação e formação. Somos de Deus pelo seu resgate. Deus nos resgatou do estado do inimigo e nos colocou em estado de amigo. Deus, né, nos tirou da inimizade e nos trouxe para a amizade com Ele. Isso aqui é coisa linda, meus irmãos. Coisa linda, linda mesmo. Para a nossa meditação na nossa aula sobre a redenção. Nós vamos ver que o apóstolo Pedro falou que nós não fomos comprados com coisas terrenas ou corruptíveis, que fomos comprados com o sangue precioso. Amém? Nós temos ainda na nossa aula sobre a redenção o ano aceitável do Senhor. Quando pegamos ali o Isaías no capítulo 61, vemos Jesus falando. Então nós temos uma missão, a igreja tem uma missão que é dar continuidade à mensagem do Evangelho. Tanto João Batista quanto o Senhor Jesus, quando iniciaram seu ministério, anunciaram o reino dos céus e o arrependimento. Nós temos em Mateus capítulo 3 e Marcos capítulo 1, versículo 14, versículo 15. O ano aceitável do Senhor significa o ano da graça de Deus em salvar, olha só, o pecado pelos méritos de Cristo. Olha só, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. A mensagem da cruz é a mensagem da redenção do homem caído, pois o próprio Senhor Jesus já havia dito que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos a ele. João capítulo 12, versículo 32. Então a missão da igreja é anunciar o reino dos céus, é anunciar o arrependimento. O ano aceitável do Senhor é pregar a mensagem da cruz, Cristo na cruz, porque é a redenção. Essa é a mensagem da redenção. Então a igreja precisa trabalhar enquanto é o ano aceitável do Senhor. Enquanto houver uma pessoa na terra, viva sobre a terra, essa pessoa precisa ser evangelizada. Não importa qual a situação dessa pessoa. Todos, em qualquer lugar e circunstância, precisam ouvir a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Essa pessoa
Se morrer sem ouvir a mensagem da salvação, nós, como igreja, falhamos no ano aceitável do Senhor. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 2, ele disse que pregues a palavra instens a tempo e fora de tempo. Então, o nosso dever é apregoar a palavra do Senhor. Nós temos que aprender uma coisa, que eu não estou afirmando nessa tarde, que a missão da igreja é cristianizar o mundo. Não. Mas afirmando, à luz do texto, aonde o evangelista Marcos escreveu no capítulo 16, versículo 15, que a missão da igreja é evangelizar o mundo, é fazer Cristo conhecido entre os povos, tribos, línguas e nações. A nossa missão como igreja um dia é terminar por ocasião do arrebatamento. Mas enquanto o Senhor Jesus não retorna, nós precisamos evangelizar o mundo. E nós temos Mateus capítulo 13, versículo 38. O semeador é o evangelista. Mateus capítulo 13, versículo 3. E a semente é o evangelho. Então nós devemos semear a semente do evangelho. A missão da igreja é evangelizar o mundo e não salvar o mundo. Em momento algum a igreja deve se ocupar em salvar o mundo, pois não é sua função. A obra da redenção compete a Cristo. Só o Senhor Jesus é o resgatador dos vendidos ao pecado. Sabemos em João 8,32 que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja trabalha em sociedade com o Espírito Santo. Nós temos isso bem claro em Apocalipse 22:17, levando as águas da salvação aos que ouvirem a mensagem do Evangelho, aos que desejam beber das águas da salvação e os que querem ir à fonte da salvação que nós temos no profeta messiânico Isaías, no capítulo 12 e o versículo de número 3. Então a função da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28:19, fazendo discípulo de todas as nações. Mateus 28:19, já a função do Espírito Santo. Então a função da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura. Tá? A função do Espírito Santo é convencer o mundo evangelizado. Olha só, pela igreja, da justiça e do juízo, mas a função de salvar é de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo convence e Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ele salva. Amém? E o que acontece se nós falhar no ano aceitável? Então, isso aqui como é que eu posso dizer? É muito sério, porque o apóstolo Paulo fala dos pregadores neófitos, né? Irresponsável, brincalhão. Tem pessoas que são responsáveis por milhares de vidas, infelizmente estão conduzindo o seu rebanho para o inferno, não estão conduzindo as ovelhas para o céu. Então, se nós falharmos na evangelização, milhares de vidas perecerão. Precisamos resgatar o desejo missionário novamente, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos amar mais o Deus da obra do que a obra de Deus. Vou repetir. Precisamos amar mais o Deus da obra do que a obra de Deus. Nunca seremos um ganhador de alma, meus irmãos. Olha só. Nunca seremos um ganhador de almas amando a obra de Deus. Um coração apaixonado por almas é um coração apaixonado por Deus. Se a igreja não amar o Senhor Jesus Cristo, ela jamais amará a alma do pecador. Olha só. Então, quando amamos a Cristo, Jesus, o seu amor nos constrange. Olha só. A pessoa que não ama, né, a Deus, como é que vai amar a alma das pessoas? Isso aqui é profundo. Segunda Epístola dos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Paz do Senhor, irmã Amanda, Deus abençoe. Então, devemos ir em busca daquele que está perdido. Olha só, Dr. Oswald Jeffrey, disse uma frase que se tornou um lema nas missões, que cada crente é um missionário.
A evangelização é a tarefa suprema de cada cristão. Evangelizar não é só pastor, não é só evangelista, presbítero, todos devem evangelizar, tá? Ela não pode ser exclusiva do pastor do rebanho ou de um evangelista, mas de cada salvo em Cristo Jesus. Então, quem é salvo fala de Jesus. Nós não podemos perder tempo, irmãos, com discussões tolas, né, ministeriais. Precisamos tirar os projetos da gaveta e colocá-los em prática para a glória de Deus, pois estamos no ano aceitável do Senhor. Amém, meus irmãos? Então isso aqui é a redenção. E o que acontece, meus irmãos, quando a redenção é rejeitada? Nós vamos ver, né? Nós temos Atos capítulo 5, versículo 30, versículo 31. Nós vamos ver que o Redentor foi rejeitado pela casa de Israel. João disse, o Senhor Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 12. Paz do Senhor, pastor Juarez, Deus abençoe a tua vida. Então Israel rejeitou o Redentor automaticamente, né? E rejeitaram a redenção oficializada na cruz do Calvário. Eles rejeitaram a Cristo na cruz do Calvário. E hoje não é diferente, meus irmãos. As pessoas rejeitam a Cristo, rejeitam o Evangelho, sempre tem uma desculpa, sempre tem um QI para não servir a Deus. É por isso que o profeta messiânico Isaías disse no capítulo 53, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? As pessoas não dão mais crédito à pregação do Evangelho. As pessoas não querem mais ouvir o Evangelho. E tem pessoa que ouve, mas não pratica, não coloca em prática o Evangelho, né? Mas a nossa missão da igreja é pregar o Evangelho a todos, em tempo e fora de tempo, a fim de salvar, né? A fim de salvar alguns. Nós temos 1 Coríntios 9, 22, né? Atos capítulo 10, versículo 43, porque você precisa entender uma coisa. A igreja, ela não salva, ela prega a respeito da salvação. Marcos capítulo 15, 16, enquanto a igreja anuncia a palavra, o Espírito Santo convence o pecador, que está lá em João 16, versículo 7 ao versículo 9. O Senhor Jesus salva pela sua graça maravilhosa. Mas haverá aqueles que não aceitaram a mensagem do Evangelho e o convite da salvação, porque Jesus disse através de Marcos, todo aquele que crê será salvo, e todo aquele que não crê vai ser condenado. O apóstolo Pedro, no sermão dele, em Atos 2, 22 e 23, né, no versículo 22 e 23, ele fala que a salvação, a redenção foi ignorada por muitos. Se nós formos ver, Noé pregou a salvação para os habitantes do seu tempo, mas Noé, Deus do seu tempo, salvou o pregador e a família do pregador. Então, olha só, isso aqui é muito profundo. Nós temos Apocalipse 9, do capítulo 1 ao versículo 12, né? Nós temos o período da grande tribulação. Deus trará o inferno para a terra, demônios, tormento, enxofre, fumaça e fogo. Então, diante desse cenário de tristeza e de dor, o que Deus espera é o arrependimento do homem e a sua volta para o Criador. Mas, para nossa surpresa, escute bem o que eu vou dizer para vocês, né? Na sexta trombeta, né? Olha só, o Apocalipse 9, versículo 13 ao 21, olha o que diz lá. Os homens que morreram por pragas, porque não se arrependeram das obras das suas mãos. Misericórdia. Nós temos Apocalipse capítulo 1 Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3. Satanás será preso por 1000 anos no poço do abismo e Cristo implantará, né, o seu, né, reino. E nós vamos ver que no capítulo, o reino milenar, né, nós vamos ver também que é de se surpreender quando nós lemos o Apocalipse 20, versículo 7 ao versículo 10, ao ver que Satanás vai ser solto por 1000 anos, né, de paz e a justiça, né, e vai congregar-se contra o Senhor Jesus para a batalha de Gog e Magog.
Mas Satanás não estará sozinho, preste atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Pois enganará as nações ao redor do mundo que se ajuntaram a ele em ordem da batalha contra os santos e a cidade. Mas que nações são essas que Satanás vai enganar? Por incrível que pareça, as nações que acabaram de sair do reino milenar de Cristo. Não é de você se chocar, meu irmão, minha irmã. Não é de nós andar chocado, porque o Senhor está provando pela sua palavra que o homem pode passar anos na presença de Deus e depois escolher o diabo. Misericórdia. A gente fica triste, irmãos, quando vê pessoas se desviando dos caminhos do Senhor e rejeitando a salvação pela graça oferecida por Cristo. A gente tenta imaginar o coração, né, do Pai quando vê as criaturas indo a passos largos para o inferno por rebeldia e desobediência. Apocalipse 22:11. Então dá para nós ver que uma pessoa pode passar centenas de anos com Deus e depois pode escolher o diabo. Misericórdia. Não podemos ficar surpresos com essas verdades bíblicas, meus irmãos. Se tem uma grande salvação, haverá também uma grande condenação. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Nos prova isso. Separa os salvos. Aleluia. Haverá um tribunal de Cristo. Na segunda epístola dos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, haverá o juízo do trono branco para os ímpios. Meu Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, versículo 15, o julgamento dos ímpios. De tanto o homem rejeitar os reclamos do Espírito Santo no tange da salvação, ele também será rejeitado e também condenado. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto a igreja de Cristo, olha só, glória a Deus, irmão Felipe, meu querido, saudade do irmão, Deus abençoe. Jesus como nosso Redentor, irmãos. Isso aqui é aula sobre redenção. Se inscreve lá no meu canal que eu tenho todas as aulas lá sobre a redenção. Isso aqui é a última aula para você entender. Jesus como nosso Redentor. Enquanto a igreja de Cristo não for arrebatada aos céus entre as nuvens nos ares, ao encontro do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Ela deve continuar a sua missão. A igreja é a eclésia, é para fora, é chamados para fora. Aleluia. Tem gente que quer ficar só dentro da igreja, só prega em púlpito, pregador que só prega em púlpito, em congresso, só quer agenda, só quer oferta. E Deus nos chamou, eu e você, para estar ali dentro só. Deus chamou eu e você para nós evangelizar. Ganhar a alma, nós somos chamados para fora do pecado, para dentro da salvação. Aleluia. A missão da igreja é pregar o evangelho do arrependimento, chamando o pecador a aceitar a Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele fez uma redenção perfeita. A escravidão do pecado, assolava cada pessoa. Cada homem, cada mulher, em todos os lugares, em todos os tempos, em das mais diversas formas, através dos meios mais terríveis, Jesus satisfez todas as condições para ser o Redentor do Antigo Testamento. Quando o homem de posses queria redimir um parente que se tornava escravo, precisava de 3 condições. Olha as 3 condições para alguém redimir uma pessoa. Primeiro, ele tinha que ser parente próximo. O Senhor Jesus se fez do nosso parente mais próximo quando se esvaziou. E a Bíblia diz lá na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6 ao 8, ele se esvaziou, não tendo por usurpação ser igual a Deus. Aleluia. Primeira coisa, Então, ele se esvaziou de si mesmo. Segunda coisa, ele tinha que estar à disposição para pagar o preço da redenção.
o Senhor Jesus fez da maneira gloriosa, triunfante lá na cruz. Na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, versículo 15, humilhando-se aos algozes lá na cruz. E em terceiro lugar, ele devia estar em condições de escravo, pelo escravo, a sua liberdade. O Senhor Jesus pagou pela nossa liberdade, quando nós mesmos não podíamos pagar, nem por nós, quanto mais por um dos nossos irmãos, pois era altíssimo o preço. O salmista escreveu no Salmo 49, versículo 7 e versículo 8. Ele nos comprou com sangue, como o apóstolo Pedro falou, né? Em 1 Pedro 1, 18 e 19, hoje glorificamos a Ele em nosso corpo e nosso espírito. 1 Coríntios 6 e 20. Então, tudo que eu estou falando para você é com base bíblica. Então, sabemos que nós somos comprados, não foi com prata, com ouro, com coisas corruptíveis, mas foi com sangue, porque Cristo, né, é o verdadeiro Cordeiro imaculado e incontado, no qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. Mas o que é presciência? Presciência nós vamos ver no dicionário teológico do saudoso pastor Claudionor de Andrade, que já descansa no Senhor. Ele vai dizer que no latim é praescientia, que é ciência inata. É um atributo metafísico e incomunicável de Deus, através do qual ele se fez eternamente presente no corpo e no espaço, conhecendo todas as coisas antecipadamente. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3, 1 Epístola a João capítulo 3, versículo 20. Deus, na sua presciência, conhece o fim desde o começo. O passado e o futuro para o Senhor Deus são um eterno presente. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. O Senhor Deus, na sua presciência, conhecendo todas as coisas. O salmista escreveu no Salmo 139, versículo 1 ao versículo 6. Entre elas, passado, presente e a futura já, prévia em sua ciência, a queda angelical, a queda humana. O que eu quero dizer para você é que Deus já sabia de tudo o que ia acontecer, desde o princípio até hoje. Então ele tem um plano teologicamente e biblicamente, o plano da redenção do homem. Este plano consistia em enviar o seu único filho, a sabedoria. Provérbios 8, 22 ao 31, o verbo. João capítulo 1, versículo 1. A imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15, que estava escondido no seio do Pai. João capítulo 1, versículo 18. Para salvar todo aquele que nele crê. João 3,16. Observe que João registrou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A disposição de Deus em dar o seu único Filho não ocorreu lá na cruz, mas sim na eternidade passada nos céus. Olha só, pelo lado de dentro. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver então que isso aqui é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, quando o apóstolo Pedro diz, nós temos uma tipologia em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Abraão é o tipo do pai, né? Nós temos isso aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 4, né? Me perdoe. Abraão é o pai, né? Isaac é o tipo do filho, né? E o Moriá é o tipo do Calvário. A lenha é a cruz. O caminho de 3 dias é de sexta a domingo. Por que Isaac não foi imolado no altar do Moriá? Porque no coração de Abraão, Isaac já estava morto, ou seja, Deus falou com Abraão e ele disse: toma agora teu único filho Isaac, a quem tu amas. Então nós temos João 3,16, olha a sentença, ó, a quem amas. Semelhante a Mateus 3,17, eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então é tudo uma forma tipológica. Quando Abraão saiu com Isaac a caminho de 3 dias, né? Se refere à sexta, o sábado e o domingo.
Então fica claro que na tipologia do texto, Abraão caminhou 3 dias, né? Para chegar na terra do Moriá. O primeiro dia equivale à sexta-feira, justamente o dia da crucificação do Senhor Jesus. Então, quando Abraão partiu com Isaac com destino à terra de Moriá, Isaac já estava morto no coração de Abraão, pois já era sexta-feira tipológica. Temos uma pergunta: por que Abraão não precisou imolar Isaac no altar ao terceiro dia da viagem à terra do Moriá? Porque no terceiro dia não é o dia da crucificação, olha aí, e sim da ressurreição, olha que forte, do seu único filho. Já era aceito por Deus como oferta na eternidade passada, oh glória. Já constituiu um sacrifício, é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Que profundo, hein? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 1 Pedro 1 e 20. Concluímos então o pensamento na presciência de Deus, né? Que o Cordeiro foi conhecido na eternidade. Antes da fundação do mundo, Efésios 1,40, imolado no coração do Pai pela disposição de dar o seu unigênito, João 3,16, e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a presciência de Deus não previa apenas a morte do Cordeiro, mas também a remissão dos pecados, porque antes Deus conheceu, Romanos 8,29, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, Efésios 1 e 4. Mas manifestado nesses últimos dias, tendo por amor a vós, 1 Pedro 1 e 20, na mente eterna do Pai, o Redentor, e a redenção sempre foi um plano para a salvação do homem. Então, isso aqui é muito profundo, o que nós temos aprendendo sobre a redenção. Amém? Que você possa ser edificado, né? Que você possa ser abençoado aos meus alunos, né? Desse nosso seminário Pison. Você que não estuda e quer fazer um curso de teologia conosco, eu tenho todas as aulas gravadas, o PDF que eu escrevo e mando para os meus alunos e o certificado de conclusão do curso. Então, a nossa aula sobre a redenção fica por aqui. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos os meus alunos do meu seminário Pison. Deus abençoe a todos vocês.